Olá, jovens, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 8, Fortalecer seu alicerce espiritual. Eu me chamo Alberto Gondim, sou um coordenador do seminário aqui em Recife, Pernambuco. Na aula de hoje, você aprenderá qual é a importância de se fortalecer o alicerce espiritual para a nossa vida. Também você terá a oportunidade de ponderar maneiras de se aproximar de Cristo e fortalecer este alicerce através do domínio doutrinário. Bom, nunca é tarde de lembrar que esta aula será uma oportunidade para você também repor alguma lição que você não teve oportunidade de participar presencialmente na sua classe. Durante o vídeo, pedirei para que você faça algumas pausas para que você responda a algumas perguntas através de um form que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Acesse esse form e fica com ele aberto. Na medida que nós pedirmos para que você pause o vídeo, você pausa, vai no form e responde aquilo que é pedido para você. A aula estará concluída e a sua reposição estará garantida quando você enviar esse form com as suas respostas. Vamos lá? Não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu estou diante de uma construção muito grandiosa, ou vejo algumas imagens, vídeos, de algumas construções no Brasil e no mundo, eu fico assim admirado e pensando como é que eles construíram esse arranha-céu, esse monumento, como que foi para estabelecer algo que pudesse durar por tantos anos, por tanto tempo e com segurança. Por exemplo, esta imagem que nós estamos vendo agora, que é de um edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, ou Torre de Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Este prédio ele tem 828 metros de altura e levou 5 anos aproximadamente para ser construído. Eu fico pensando como que foi projetado e feito o alicerce para poder segurar uma estrutura tão grandiosa. De fato, é importante que os alicerces dessas estruturas, desses monumentos e edifícios, eles sejam muito bem construídos para que dê segurança para aqueles que usufruem desses monumentos. Falando em alicerce, você deve lembrar que poucos anos atrás, numa conferência, o presidente Nelson anunciou um trabalho para fortalecer o alicerce do templo de Salt Lake, para que ele pudesse resistir aos terremotos ou futuros terremotos que eles aguardam, que um dia acontecerá naquela região. Vamos aproveitar e rever o vídeo em que o presidente Nelson explica essa grande reforma que foi feita, ou que está sendo feita, nos alicerces do templo de Salt Lake. We are looking at the original foundation. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a Sala do Jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente.
O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Que bacana, né? Podemos fazer essa visita ao templo de Salt Lake, o nosso profeta, né? Ver como é que as coisas funcionam lá embaixo. Mas depois de escutar esse vídeo, ou melhor, depois de assistir esse vídeo, eu gostaria que você pudesse ponderar e responder a duas perguntas. Por que, na sua opinião, foi gasto tanto tempo e recursos para a construção do alicerce, ou melhor, para a reforma do alicerce do templo de Salt Lake? E como nós podemos comparar isso que foi feito com o templo de Salt Lake com a nossa própria vida? Vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo e responda a essas perguntas no form que está aí na descrição do vídeo. Ok? Vamos lá. Muito bem, obrigado por você ter respondido a primeira pergunta. Você deve ter chegado à conclusão de que, assim como o templo de Salt Lake precisou de uma reforma em suas estruturas para poder aguentar, suportar os terremotos ou possíveis terremotos, abalos que viessem a acontecer naquela região, nós também precisamos fortalecer os nossos alicerces espirituais para que possamos suportar os desafios, os terremotos da vida que enfrentamos ou que viremos a enfrentar no futuro. Bom, as Escrituras têm algumas passagens que nos dão uma orientação sobre como nos preparar ou como estabelecer um alicerce seguro para a nossa vida. No livro de Mórmon nós temos uma escritura muito conhecida que é um domínio doutrinário que fala sobre estabelecer os nossos alicerces na rocha. Você lembra dela? Se você falou Elamã 5:12, você acertou. Vamos dar uma olhadinha nessa escritura? Vou pedir para que você leia essa escritura e você possa ponderar sobre a importância de estabelecermos o nosso alicerce na rocha, que é Jesus Cristo. Estabelecer o alicerce de nosso testemunho em Jesus Cristo. Vamos fazer essa atividade agora? Dá uma pausa, leia a escritura e responda as perguntas a seguir. Espero que você tenha apreciado fazer essa atividade e ter encontrado algumas razões de por que precisamos estabelecer os nossos alicerces em Jesus Cristo. Bom, eu também encontrei algumas dessas razões e uma delas é de que Jesus Cristo é o único caminho que nós podemos percorrer para sobrepujar qualquer desafio nessa vida, porque Ele passou por todos os desafios. Ele sabe como nos socorrer. Eu queria compartilhar com vocês agora o que o presidente Nelson falou a respeito desse assunto. Ele mesmo explica o porquê que precisamos estabelecer o nosso alicerce em Jesus Cristo. Disse ele: agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejarmos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor, Jesus Cristo. O Senhor declarou que, apesar dos desafios sem precedentes de nossos dias, as pessoas que edificarem seus alicerces em Jesus Cristo e que já tiverem aprendido a fazer uso de seu poder,
não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares desta época. Poderoso, não? Presidente Nelson, como um profeta de Deus, ele sabe exatamente o que precisamos para vencer os desafios desta vida. Como profeta, vidente e revelador, ele está ciente e nos alerta sobre os perigos, não só de hoje, mas os perigos que ainda virão nessa nossa experiência mortal. Precisamos estabelecer o nosso alicerce espiritual em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, ter um testemunho real de nosso Salvador e da fonte de força que Ele é para nós, através de seu exemplo e de seus ensinamentos. Gostaria de fazer uma pequena atividade com você agora, uma autoavaliação. Gostaria que você respondesse de forma muito sincera para si mesmo a essas perguntas que nós vamos projetar agora. Faz uma autoavaliação. Qual é o meu grau de desenvolvimento em cada um desses 5 pontos? Primeiro, confio em Jesus Cristo e em seus ensinamentos quando sou tentado ou influenciado pelo adversário? 2. Sei como receber respostas para minhas dúvidas doutrinárias, pessoais, sociais ou históricas? 3. Sou capaz de explicar a doutrina de Jesus Cristo a outras pessoas? 4. Sou capaz de localizar passagens importantes das Escrituras que contêm a doutrina de Cristo? 5. Confio no exemplo e nos ensinamentos de Jesus Cristo para me ajudar a fazer escolhas diárias? Se você sentiu nessa autoavaliação que pode melhorar, ou que precisa melhorar em alguns desses 5 pontos, você tem uma ferramenta poderosa, maravilhosa, para poder alcançar esse seu objetivo. Essa ferramenta faz parte da sua experiência como aluno ou aluna do seminário. Ao longo dos anos em que você estiver fazendo o seminário, você será levado a participar de muitas atividades de domínio doutrinário. Mas o que é o domínio doutrinário? Se você não está familiarizada com o domínio doutrinário, como essa ferramenta ela pode te ajudar a você desenvolver essa capacidade de compreender e aplicar a doutrina de Cristo na sua vida e também ajudar outras pessoas a poder colocar em prática, conhecer e colocar em prática e vivenciar uma experiência com a doutrina de Jesus Cristo e com o próprio Salvador. Vamos assistir um pequeno vídeo que vai nos relembrar, ou talvez vai nos ensinar, o que é o domínio doutrinário no seminário. Veja aí. A nova geração enfrenta todos os tipos de desafios e perigos diferentes daqueles enfrentados por outras gerações. Já se foram os dias em que os alunos eram protegidos das pessoas que atacavam a igreja. Hoje, os alunos têm acesso virtual instantâneo a praticamente tudo sobre a igreja e a partir de qualquer ponto de vista possível. O que eles veem hoje no celular tem o potencial de tanto questionar quanto promover sua fé. Nem todos os seus alunos têm a fé necessária para enfrentar os desafios que virão. Por causa desses desafios, a Junta de Educação aprovou uma iniciativa no seminário chamada Domínio Doutrinário. Essa iniciativa se concentrará em edificar e fortalecer a fé que nossos alunos têm em Jesus Cristo e fortalecê-los com uma maior capacidade de viver e aplicar o Evangelho em sua vida. Ao buscarmos edificar nosso alicerce sobre Cristo, desenvolvemos o domínio doutrinário de 2 maneiras: obtendo conhecimento espiritual e dominando a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. O conhecimento espiritual vem do Pai Celestial à nossa mente e ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo.
Para adquirirmos conhecimento espiritual, precisamos agir com fé. Fazemos isso ao confiarmos em Deus, guardarmos seus mandamentos e confiarmos na verdade e no testemunho dados a nós. Quando temos perguntas e preocupações, recebemos ajuda para vê-las sob uma perspectiva eterna. Os ensinamentos do Salvador e o plano de felicidade podem nos ajudar a compreender os conceitos e perguntas sob uma nova perspectiva. E como há muita informação enganosa por aí, é importante buscar a verdade em fontes divinamente atribuídas, tais como as Escrituras e os ensinamentos dos profetas. Sabemos que podemos confiar nessas fontes pois são precisas e inspiradas. Além de adquirir conhecimento espiritual, buscamos dominar a doutrina de Jesus Cristo. Estudamos a doutrina contida nas passagens de escrituras de domínio doutrinário. Depois, praticamos explicar a doutrina usando essas passagens. Também memorizamos a referência e as frases-chave das escrituras para cada uma das passagens de domínio doutrinário. Com o conhecimento da doutrina do Salvador, estamos mais bem preparados para aplicar a doutrina e os princípios de adquirir conhecimento espiritual às situações da vida real. O domínio doutrinário nos ajudará a edificar nosso alicerce sobre Jesus Cristo. Como a doutrina do Senhor está em nosso cerne, podemos ajudar a dissipar a confusão e influenciar a quem amamos. Com o domínio doutrinário, teremos a confiança para ajudar as pessoas a responder às suas próprias perguntas e a viver os ensinamentos do Salvador. O Pai Celestial nos ajudará nesse trabalho. O Espírito Santo pode nos dar orientação pessoal para respondermos a perguntas doutrinárias, sociais e históricas no decorrer da vida. O Elder Ballard ensinou que o domínio doutrinário é inspirado e oportuno. Terá uma maravilhosa influência sobre nossos jovens. E aí, ficou animado com a perspectiva de aumentar a sua capacidade de compreender e aplicar a doutrina de Cristo na sua vida e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo? O domínio doutrinário é uma ferramenta poderosa que você vai encontrar, vai utilizar na sua experiência ao longo do seu estudo no seminário. Você encontra na Biblioteca do Evangelho o documento principal de domínio doutrinário. É um manualzinho que vai lhe ajudar a entender como o domínio doutrinário, as atividades de domínio doutrinário do seminário irão te ajudar nesse processo de fortalecer o seu testemunho, o seu alicerce em Jesus Cristo. Veja o que você pode encontrar lá. Na Biblioteca do Evangelho, você tem o documento principal de domínio doutrinário, e se você clica lá, você vai então encontrar neste documento principal algumas seções importantes, né? Além da página de rosto, nós temos uma introdução ao domínio doutrinário, explicando o que é o domínio doutrinário, e você também terá uma seção que lhe ensinará como adquirir conhecimento espiritual, né? Mostrando que Deus é a fonte de toda a verdade e os 3 princípios para se adquirir o conhecimento espiritual, né? Que é agir com fé, o primeiro, examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna e buscar mais entendimentos por meio de fontes divinamente atribuídas. Você desenvolvendo essa capacidade, né, de viver esses 3 princípios, você irá adquirir conhecimento espiritual e poderá também ajudar outras pessoas a adquirirem conhecimento espiritual. Tá? Nesse documento também você vai encontrar as passagens de domínio doutrinário, aquelas passagens que a gente costuma aprender, não só a decorar o que ela diz, ou a referência, mas também entender a doutrina de cada uma delas, né? Temos aqui então de todos os 4 livros do seminário, ok? Então aproveitem, desfrutem dessa experiência de utilizar o documento principal do domínio doutrinário como um companheiro constante no seu aprendizado durante a sua experiência no seminário. Você terá experiências incríveis e irá conseguir adquirir o conhecimento espiritual necessário para estabelecer os seus alicerces
ou o seu alicerce espiritual na rocha de nosso Salvador Jesus Cristo, de seu Evangelho e de seus ensinamentos. E assim chegamos ao final de nossa aula. Hoje aprendemos que precisamos estabelecer os nossos alicerces ou fortalecer os nossos alicerces espirituais na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E que o domínio doutrinário vai auxiliar você a alcançar esse objetivo. Através do domínio doutrinário, no seminário, você poderá aprender e aplicar os princípios para adquirir o conhecimento espiritual e também a dominar as passagens de escrituras de domínio doutrinário e a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo que elas ensinam. Vocês irão participar de algumas lições ao longo do ano para se concentrarem nesses resultados. Eu gostaria, ao final dessa lição, de convidar você para que se esforce para participar ativamente do domínio doutrinário no seminário. Isso pode ajudar você a se voltar para Jesus Cristo com mais confiança. Por favor, faça do seminário uma prioridade na sua vida, como pediu o nosso amado profeta. Testifico que Jesus, ele é o Cristo. Testifico que ele ama você, que ele me ama, que ele nos ama, que ele se preocupa e que ele deseja que nós possamos desenvolver os atributos, as características que ele tem. Na verdade, ele é o nosso exemplo perfeito. Ele deve ser o exemplo a ser seguido. Testifico que, ao conhecer, viver ou aplicar as doutrinas do Evangelho de Cristo na sua vida, você será muito mais feliz. Apesar dos desafios que você enfrenta ou enfrentará, você poderá conseguir ou alcançará paz em Cristo. Porque Ele tem esse poder. O poder de tocar as nossas vidas, o poder de nos fortalecer, nos dar esperança, nos ajudar a ir em frente, apesar dos desafios. Ele nos ama. Ele é o nosso maior exemplo, ele é nosso mestre, ele é nosso Salvador. Eu gostaria de terminar essa lição em seu santo nome, o sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.